Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política. Num final de semana onde o jornal Preto no Branco, já circulando desde essa sexta-feira nas bancas e nas ruas, traz como manchete principal números relacionados a pesquisas eleitorais, aferições que institutos fazem sobre o desempenho dos senhores candidatos a prefeito aqui em Cascavel. Agradecendo a presença do Paulo Porte, que está conosco mais uma vez, e eu começo com o nosso Jadir Zimmermann, que está aqui para que nós falemos desse assunto. Pesquisas essas referentes a candidaturas de Cascavel. E por que ocupar esse destaque, ter essa divulgação toda no nosso Preto no Branco? Jadir, satisfação. Oi, Miguel, satisfação novamente participar do teu podcast, Batendo o Guizo. Agradecer. Os bonitos estão no ar. É assim que a gente fala, viu? Você entra agora aí. Você entrou para a classe. Seja bem-vindo. Agradecer, fora de brincadeira, agradecer ao Paulo por ter aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo, análise desses números. Quando eu convidei, ele perguntou quem que vai junto. Aí eu falei o Jadir. Opa. Aí ele falou... Então, acompanho. Obrigado pela consideração. Obrigado pela consideração. Outra coisa que ele falou. Tem que me deixar falar. Mas ele se direcionou. Você, então, principalmente. Porque eu estou tentando responder a tua pergunta. E eu estou fazendo outra. Sem interrupções. Siga lá, então. Então você me perguntou, eu vou até repetir, né? Por que dá esse espaço na capa? Primeiro porque nosso jornal tem uma linha essencialmente política, né? O foco principal da nossa atuação jornalística é a política. E nós estamos vivendo um momento histórico para a cidade, importante, em que nós vamos escolher aí o próximo prefeito, o próximo vice-prefeito e os 21 vereadores que vão estar os próximos 4 anos na Câmara Municipal. E nada melhor do que as pesquisas para mostrar para o nosso público como é que está o cenário neste momento da campanha. Não quer dizer que essas pesquisas aqui vai ser o resultado das urnas, muito pelo contrário. Os candidatos fazem pesquisas, eu imagino que mais do que uma vez por semana, até para aferir os números, para tomada de decisões, observar onde que está fraco, onde que está bem, qual o discurso que pegou, qual que não pegou bem, enfim, e ir construindo a campanha para tentar ter sucesso nas urnas do dia 6 de outubro. Por isso, Miguel, a gente dá o destaque, porque nós estamos aí a menos de 40 dias das eleições. Paulo Porte, empresário, economista, cientista político, adivinho, menos. analista de pesquisas também e tal, né? É convidado para participar dessa conversa, dar a sua opinião e dizer para nós e para quem nos acompanha o que deve ser valorizado, o que deve ser colocado de lado, postura do cidadão, do eleitor, frente exatamente a essa performance dos senhores candidatos. As pesquisas decidem a eleição, quem está em primeiro vai ganhar e quem está em último pode dormir que vai perder, Paulo? Satisfação em tê-lo aqui. Obrigado, Miguel, obrigado pelo convite, saudação aqui também ao Jadir. Olha, pesquisas decidem eleições, com toda certeza. Tanto é que existe uma PEC tramitando na Câmara dos Deputados pedindo que nas últimas semanas, ou nas últimas 2 semanas, 15 dias das eleições, não sejam mais feitas pesquisas eleitorais. Então, de fato, as pesquisas decidem. Quero só lembrar aqui um caso famoso aqui, por exemplo, em Cascavel, na eleição de 2016, Jadir. Né? Nas últimas 3 pesquisas, o candidato Márcio Pacheco teve, pela ordem, primeiro 11%, depois ele subiu para 16%, e depois ele subiu, na última pesquisa, antes das eleições, para 18%, Miguel. Sim. Ele terminou o primeiro turno com 33%. Não foi suficiente, evidentemente, para chegar no segundo turno. Mas a pergunta que eu deixo em cima da sua é, será que se as pesquisas tivessem mostrado um retrato real daquilo que as ruas estavam expressando, nós não teríamos tido segundo turno em 2016? Então, na minha opinião, e eu conheço de pesquisa, eu já fiz pesquisa, inclusive eleitoral, não é? Existe sim a possibilidade das pesquisas decidirem o rumo
de uma eleição. Principalmente se são manipuladas, né, Paulo? Claro, Né? claro. Como é que se manipula uma pesquisa? Olha. Tem gente que fala assim, porque tira um pontinho daqui, bota um pontinho ali, dá uma diminuída lá no indeciso, aumenta Eu não e tal. sei. Isso é possível fazer? Eu não sei como fazem, mas é possível. Desde que as regras da pesquisa, porque o que é a justiça? Quando você registra uma pesquisa, o que os especialistas, o que a justiça, o que os adversários vão analisar? Os critérios técnicos da pesquisa, a metodologia. Se a divisão está bem correta, tanto os jovens, tanto tal, escolaridade, posição demográfica no bairro tal, é tanto e tal. Enfim, cima de dados Isso que oficiais. a justiça analisa. Isso que Tem é gente analisado. que pensa que analisa os números já. Não. Quando faz o registro da pesquisa, Sobre os números, nada. Quando faz o registro da pesquisa, ela já foi feita? Não Ou vai ser necessariamente. feita? Pode ser feito. Quando faz o registro, É. ela não foi feita. Não foi feita Ela tem ainda. que ser feita a posteriori. Sim. Né? Sob o risco, inclusive, dela ser impugnada. Porque ela se torna ilegal. Você não pode pesquisar sem registrar no período eleitoral. Agora, por exemplo, né, vamos pegar aqui essa que está publicada aqui no Preto no Branco de hoje, 30 de agosto, aqui contratada pelo Preto no Branco. Né? Então vocês têm aqui, 600 entrevistas foram feitas, você tem uma margem de erro, você tem um índice de confiança, o nível de confiança e o número do registro. Tá ok. Agora, não é o caso aqui, não estou me referindo a esse caso aqui, estou me referindo a outras situações. Quando você vai para a rua, Miguel, né, você treina uma equipe, você vai lá, você distribui a amostra, porque você precisa saber quantos homens você vai entrevistar e quantas mulheres você vai entrevistar. Você precisa saber quantos são da região norte, da região sul, da região central e assim por diante. Você precisa definir ou distribuir pela escolaridade das pessoas. Você precisa distribuir pelo nível de renda das pessoas. Se qualquer um desses itens for burlado ou estiver equivocado, essa pesquisa já não serve. Ela não mostra a realidade. Exatamente. E provavelmente vai ser impugnado. Tipo assim, o Pacheco é da região norte. Ele Certo. mora lá, né? Se daqui a pouco, numa pesquisa de 600 questionários, coloca lá 150, 200 para a região norte. E distribui o resto em outras regiões com outras candidaturas. A tendência do Pacheco levar a vantagem é incontestável. Então isso aí precisa ser bem dividido. Só um exemplo que eu cito aqui. Veja, esse exemplo é muito bom. Por quê? Porque a região norte de Cascavel hoje, fazendo uma equivalência, Miguel e Jadir, né? Tua Marechal Rondon, é o quarto, a região norte de Cascavel é maior do que Marechal. É o quarto município da região oeste. Então nós estamos falando de Toledo, Foz, aliás, Cascavel, Foz, Toledo e região norte de Cascavel. Exatamente. Né? Não vamos exagerar, 110 mil habitantes. É 25% do eleitorado de Cascavel está na região norte. Então, se uma pesquisa não leva isto em consideração, ela vai errar a projeção dela. Né? E por que a impugnação? Qual a motivação da impugnação? A impugnação justamente... É só técnica, política? Porque de repente eu já ouvi coordenador de campanha, candidato, dizendo assim, pelo amor de Deus, tem que impugnar essa pesquisa. Mas se tiver tudo jogo, certinho, né, não tem a justiça não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não, se tiver tudo certinho, ela libera. Libera a pesquisa para divulgação. Azar do São Valdemar. 5 dias, a partir do registro até a liberação para divulgação. Esse é o prazo que os partidos políticos, ou qualquer cidadão, ou mesmo o Ministério Público, um estatístico, pode entrar na justiça para pedir impugnação. Exatamente. Alegando os critérios casos técnicos. onde não é interessante divulgar a pesquisa? Claro. Pesquisa, ela foi autorizada, foi liberada, Teve uma de Cascavel. Não deu bom. Teve uma aqui de Cascavel que não foi publicada. De 13 pesquisas registradas esse ano, teve uma que não apareceu. Que também pode, não fora é as impugnadas, né? Fora as impugnadas. Teve não uma há que não obrigação apareceu. de publicar. É que não deu bom. Quando não dá bom, o candidato pode dizer, moçada, isso aqui é melhor a gente não mostrar. Deixa na gaveta. Né? Deixa aí e tal, legal, vamos entender, vamos trabalhar um pouco mais. Muito bem. E vamos buscar o voto, né? Vamos entrar no mérito da pesquisa? Vamos. Vamos entrar, porque aí nós temos os gráficos todos aí, né? Depois você vai mostrar, vai Sim, fazer coloco na tela. ali e tal, né? Quiser fazer os resultados de uma, Não, e daí eu coloco o para o gráfico. povo entender.
Por que, Paulo Porcher, você disse antes de nós começar assim, olha, esses gráficos, essa sequência aí na sua opinião, evidente, muita gente pode concordar ou não, é o correto e tal, observando que os números, as variações podem acontecer, né? Mas por que você fez essa observação? Pelo seguinte, Miguel, isso aqui, se você é uma pessoa que busca a informação, se você conversa na rua com a mínima independência, não mostrando qual é a tua preferência, não mostrando qual é a tua tendência de voto, você conversar com um cidadão comum, você vai chegar à conclusão de que esta realidade aqui, esta sequência, é o que se vê hoje nas ruas. E está dizendo aqui alguém que pergunta para as pessoas. Eu pergunto para o meu jardineiro, eu vou no supermercado e troco conversa lá com um caixa ou com um repositor, eu converso com um amigo, um vizinho, e eu chego à conclusão de que isso daqui é a verdade dos fatos, nesta sequência. O que não é a verdade dos fatos é aquilo que foi mostrado numa outra pesquisa semana passada, que aliás que foi impugnada, mostrando o candidato do Paço Municipal, né, o atual vice-prefeito, na frente dos demais candidatos. Ora, qualquer pessoa que minimamente consciente sabe que quem está na frente hoje é o ex-prefeito Bueno, né, que vamos observar, ela não foi impugnada pelo resultado. Exato. Ela teve uma deficiência técnica. Isso foi apontado. Perfeito. Bem lembrado isso aí. Agora, nós que podemos observar um pouco, conversamos sobre política, nós sabemos que esta pesquisa, no resultado, quer dizer, nós sabemos não, nós podemos perceber que no resultado da rua, ela não estava mostrando a realidade. Muito embora tenha sido impugnada, como você bem falou, por uma questão técnica, metodológica. Porque ninguém pode impugnar uma pesquisa pelo resultado. Não. Ah, não, eu não gostei desse resultado, vou impugnar. Não. Não, pela metodologia. Técnica. Exato. O resultado tem que engolir, se for para frente, for publicado e tal, tornado opinião pública, né? Agora, você falou 2 nomes e não se falou num terceiro nome, depois tem o 4º nome aqui. Nós temos, assim, uma situação de disputa, e aí os fatos pretéritos justificam tudo isso, questão de partido, 2 candidatos no Republicanos, um sai, o outro não sai, vai para lá, vai para cá, e aí, no final, nós temos hoje todos os 4 posicionados aí. Márcio Pacheco, qual que é a consideração em relação ao Márcio Pacheco? Eu acho que é muito positiva, na minha visão, bastante positiva. É um candidato que está demonstrando muita musculatura nas ruas, né? Quando você conversa com as pessoas, que você percebe. É uma campanha hoje, Miguel, que tem uma estrutura boa, tem um grupo de apoio que conseguiu montar uma estrutura muito boa e que, na minha visão, tem boas chances de chegar já esteve ao mais acanhado, já esteve um pouco mais sem dúvida, posicionado para trás. Sim. Aí até o MDB foi para lá, teve toda uma barulheira aí nesse sentido. Vamos lembrar também dos 2 reveses que o Márcio Pacheco teve esse ano. Não é? Primeiro, o partido político lá. Tiraram, né, da possibilidade do Republicanos, ele migrou para o Progressistas, e a segunda foi o vice. Até então, que esteve conversando com você aqui, inclusive, o Rômulo Quintino, né, que anoiteceu, mas não amanheceu. Sim. Então foram 2 reveses que realmente deixaram ele um pouco acuado, mas eu acho que isso agora ganha muita musculatura com a entrada desse grupo do MDB. E é um grupo, não é só o vice, o Fernando Mantovani, mas um grupo grande, muitos vereadores. Grupo grande, né? e um grupo experiente, né? 44 candidatos, somando o Avante e somando o MDB, mais 44 candidatos. E diria para você o seguinte, né, Miguel? Você também é observador da política, assim como eu e o Jadir. Os 2 militantes de partidos políticos que, historicamente, mais sabem trabalhar uma campanha eleitoral são os do MDB e os do PT. Tem escola. Tem escola. Eles são aguerridos, né? Eles vão à luta, eles têm conhecimento. Militância mesmo, né? Militância, né? Então isso ajuda, né? Sua opinião, Jadir, em relação a isso, a performance política, um vai e outro vem, falando do Pacheco, e aí tem que falar do Renato junto também, né? Eu e aí penso quando assim, o Jadir fala, quando o Paulo fala e você fala e o povo de casa fala assim, mas como é que impugnaram uma pesquisa que disse que o Renato foi? E aí o resto baixou. Então, são perguntas que se faz, né? Obviamente, né? Mas impugnar não pelo resultado, né? Como que a gente ficou, né? Isso. O resultado acabou saindo por aí, não sei se a impugnação, a decisão judicial, me parece que aconteceu depois. Que já estava liberado, né? Foi depois. Isso aconteceu em Marechal também, uma pesquisa que tinha sido liberada, o juiz só impugnou ela
24 horas depois. São coisas de prazo de justiça. Não, né? De porque definição por causa da do trâmite, justiça tramitação. eleitoral muito O que é- sobrecarregada, né? O que me permite é ruim também, né? Então, É você ruim, resolve Porque bastante porque ela chegou. a informação já Dá foi um- pro ar, dá uma né? confusão, é Jogou a repercutida, informação, né? depois vai atrás catar os Não, né, é os que nem níveis. você rasgar um travesseiro de penas, né? Você não consegue mais juntar todas Então, as penas. você vai voltar a falar, mas eu já quero que você, peço que você comente já, o Paulo também pode. Questão de margem de erro, é o que tem aí. Isso Tem é aí. muito importante. Isso é Tanto científico. para cima e tanto para baixo. E aí, por que dizem agora que aqui, numa análise, levando em consideração margem de erro, nenhum perde para nenhum? Todos ganham de todos aqui. Porque o Edgar está lá, mas com margem de erro para baixo vem para cá, daí sobe o segundo lá, o Pacheco, daí margem, e aí já o Renato vai. E no fim a conclusão é a seguinte: ainda ninguém perdeu e ninguém ganhou. É Pois isso mesmo? Não, é exatamente isso, porque a margem de erro, ela se calcula em cima do número de pessoas da amostra, né? Entrevistados. Do número de Quanto entrevistados. menos, Quanto maior é a mais margem. entrevistados, Menor a margem. vai reduzindo a margem de erro. O cálculo eu não sei como que faz, mas é um cálculo, é científico. É estatístico. É estatístico. É feito em cima da amostragem total de eleitores E do Isso é depende- colégio examinado, isso é eleitoral. E essa- examinado na hora de dar o registro E isso ou não aqui, também. Sim. vamos imaginar, nós estamos falando de Cascavel, que tem quantos mil eleitores? 230? É, 230 tá. mil Se aproximadamente. nós pegarmos uma entrevista, deu 600 entrevistas, deu margem de erro de 4,1 em Cascavel. Se nós fizer essa mesma amostragem em Santa Teresa, a margem de erro vai ser diferente. Porque Bastante lá diferente. o contingente Sim, é muito menor. Ou diferente. seja, aumenta o grau de confiança da pesquisa. Exatamente. Então, tudo isso é importante, mas voltando à tua questão, realmente, se você tirar, qualquer um aqui, tirar, vamos pegar essa pesquisa aqui, a da primeira coluna que nós colocamos aqui, que é a do preto no branco. Edgar aparece com 30%, 30,2%. Com a margem de erro, se você tirar 3,5%, ele fica com 27%. 26,5%. 26,5. 26,5. Aí você acrescenta no Pacheco, que está com 22, 3,5, praticamente fica igual. Aproxima. O Renato já passa, se acrescentar, né? Porque a margem de erro é para mais ou para menos. Então você joga 3,5, pode representar uma diferença de 7 pontos entre o mínimo e o máximo. Então é bastante, né? Se você me permite um acréscimo, só dizer o seguinte: o número de entrevistados é importante? Sem dúvida nenhuma que é. Quanto mais entrevistados, menor a margem de erro, né? Você fica Maior mais o nível de próximo confiança. e mais a confiança. Agora, então eu tenho que sempre fazer uma pesquisa com muitos entrevistados? Não. Depende de como é que quem executou a pesquisa Se seguiu vai bem. procurar se Esses dias seguiu a teve uma metodologia. aí com 3 mil questionários. Pois é. Teve uma. Pois é. Então veja, vamos dar um caso prático. Eu chego lá na região norte, eu sou o pesquisador e tenho lá, entrevistei o Miguel. O Miguel tem um grau de escolaridade superior, tem uma renda na faixa de 10 salários mínimos, acima de 10 salários mínimos, e ele é morador da região norte. Então, está aqui dentro da Preencheu minha ficha isso. que eu tenho que preencher. Beleza. Só que, no meu quantitativo de entrevistas com este perfil que eu tenho que fazer, eu já preenchi, eu já tenho o Miguel. Mas aí do lado eu chego, tá o Jadir. Então vou entrevistar o Jadir também. Mas o Jadir tem a mesma formação superior, grau de escolaridade, tem o mesmo nível de renda. Né? Se eu fizer a pesquisa com o Jadir, eu já distorço o resultado final desta Já pesquisa. foge da metodologia. Você entende? Então, esse é o ponto em que muitas vezes, Miguel, a gente pode questionar as pesquisas. A gente não sabe também se no final do dia o entrevistador levou lá no escritório, levou lá para o estatístico responsável, quais foram os formulários preenchidos que ele levou. Quais foram exatamente. E não sabemos... Na verdade, hoje a grande maioria dos institutos já trabalham com aplicativo, que tem geolocalização, uma série de... Perfeito, mas é a mesma coisa, né? Sim. Ele Não, só mas muda para permite- ser digital. Mas né? permitem auditoria. Permite. Por exemplo, o dono do instituto está desconfiado que tal entrevistador lá está fazendo um cachorro, né? O entrevistador mesmo, que está na rua, Ele tem uma preferência. tem uma preferência. Então ele pode auditar Isso. o comportamento, por onde que ele andou, o próprio aplicativo ele permite gravar as entrevistas pro não identificar a pessoa, gravar a abordagem, enfim.
Então tem vários filtros que dificultam justamente a fraude. Sim, mas vamos supor o seguinte, que eu tenho 2 entrevistas iguais, uma eu tenho que descartar. Né? Sim. Mas quando eu chego lá na firma, com o aplicativo, Sim, sim. quem vai Entendi. analisar que não, vamos deixar isso aqui, Vamos deixar. isso daqui Interessa. Interessante. Interessa. Isso Por não isso há é que como. eu falei, se podia tirar uma coisinha daqui, botar outra ali e tal. Isso. Que me disseram que pode. Isto não há Poder, como a pode. justiça Não, ele que enxergar, faz. Miguel. Dá para Esse fazer. é o ponto. Dá para fazer. Isso não dá impugnação. Deixa eu avançar aqui. Tivemos agora, nas últimas horas, a seguinte situação. Algumas pessoas comentaram, recebi uma ligação porque tem pesquisa por telefone. Primeiro, para os dois responder, pesquisa por telefone. E a pesquisa presencial com esse cidadão que vocês falaram, que chegam ali e tal. Qual é que vale, qual é que não vale? As duas As valem. duas, ambas. Você veja... Pesquisa por telefone. Por telefone. telefone, Inclusive, sim. muitas vezes com uma chamada automática. Isso. Você tecla no seu celular, Parece automaticamente. assim, eu sou a Ana, entrevistadora virtual A do mensagem Instituto gravada. tal, tenho aqui tal. O candidato Jadir e Paulo, a tecla 1. O Miguel e o Isso. Léo, tecla 2. Então, E por telefone é mais prático, porque é tudo automatizado. Aí ele vai disparando. E vai, à medida que vai preenchendo as camadas, essas que você falou, precisa 2 com tal perfil. Pronto, ele já, encerra ali, já pula pra ele já vai eliminando. Não mesmo tem- que não tem aconteça, cachorro ali. mesmo que aconteça a pesquisa. Agora, esse tipo de pesquisa, né, Jadir, se vale muito mais da quantidade Sim. de entrevistados do que propriamente da distribuição do perfil. Presidencial normalmente fazem. Geralmente é assim. Porque eles fazem por O governo do Estado também Sim. costuma Então, fazer esse tipo de quarta-feira, Miguel, que lhe concede aqui uma conversa, recebeu uma ligação do IRG. E aonde eu queria chegar. Pois Ia é. perguntar isso. Inclusive, comentamos aqui no Preto e Branco na coluna. O RG ligou, se apresentou e disse: tecla 1 para o Márcio Pacheco e Mantovani, tecla 2 para Lilian Mônica, tecla 3 para o Edgar e a Sueli, tecla 4 para o Alessio Espínola, para o Mecabô e o Alessio Espínola. E tiraram o Renato. Foi isso? Foi essa aí que você... Exatamente. Foi essa aí? Eu respondi esta consulta, esta pesquisa. Mas, afinal de contas, o Renato foi sacado Pois ou não é, foi? parece, né? Foi o que me chamou a porque atenção na na hora, verdade, né? A pesquisa disse, porque, na verdade, o Renato, até esse presente momento aqui, está candidatíssimo lá Pois como é. acabou. Aliás, Mas como é que se justifica isso? parece que tem até, inclusive, uma questão legal aí, né? Como é que você vai fazer uma pesquisa em período, em janela eleitoral, colocando como candidato alguém que não é o Não, candidato? mas pode ser uma pesquisa e consulta. Não, não, uma pesquisa para fins de divulgação. Uma consulta. Pode ser alguém. Você está falando de uma enquete, então. Não, uma pesquisa Uma mesmo. pesquisa uma mesmo. pesquisa, só que sem Inclusive registro. falaram, Para consumo interno. Inclusive falaram no Instituto, você deu o nome. Eu dei o nome, IRG, o Instituto do Governo do Estado, que contratado pelo que já PL fez em várias pesquisa antes cidades. aqui, registrado Isso. e divulgou esse IRG. Exatamente. Daí só para constar aqui, o dono do RG foi questionado por um pessoal que estranhou, né? E negou que o Instituto, esse RG de Curitiba, estivesse fazendo a pesquisa e tudo mais. E aí vira um caso de polícia, será? Fazer um... Olha, eu tenho o telefone aqui, a gente pode testar. Eu, O se telefone fosse tá aqui, o dono né? do instituto, Porque o se não foi ele. Não, ele disse que não foi. Mas então, ele que tem que tomar providência, porque claro. estão usando o nome dele. Exato. É ele Mas que estão tem que tomar. prejudicando lá o Renato. Então daqui a pouco é do interesse de se esclarecer. Agora, isso aí. sim, Miguel, E pode acontecer. E onde que eu quero chegar? Não para era vocês nada falarem? improvisada essa Não, pesquisa. Tá? ela foi pensada e tal. Claro. O eleitor, que somos nós, assim como nós nos cuidamos para não ser alvo de vigaristas que ligam no telefone, falam que tem que ajudar pai, tem que mandar não sei o que lá, ligam que tem parente no HU, daí tem que mandar um dinheiro para o Pix para comprar uma injeção, para comprar isso. Também tem a fraude nessa questão aí. Né? Tem. Tem que ficar Pode ser uma sacanagem de alguém também, só Pode para ser. prejudicar Tem a muito candidatura hoje em dia, né? do Renato. Por que não? Tem essa Quem, possibilidade também. quem ainda não recebeu uma ligação dizendo que tem um Pix autorizado para tua conta corrente e tudo mais, e fala comigo aqui. Só e tem tal. que mandar dados. Tem que mandar dados. E aí? É os dados que eles querem. Eles querem os dados. É, Para então, clonar e exatamente. tudo mais. Esse é o ponto. Tem isso também na Não eleição. existe almoço grátis, né? Então tem alguma coisa que você está fornecendo numa situação como essa. Alguma coisa a mais de pesquisa ainda, porque eu já quero avançar Nada, com vocês. pode avançar. Tá? Minha parte tá ok. Como é que está o desempenho de cada uma das coordenações e equipes e tal, estrutura, na campanha aqui em Cascavel até esse presente momento?
Como é que está? Fecha? Já dá para sentir que tem campanha na rua e tudo mais? O que é que você que anda por aí fala, Paulo? Eu penso, eu vejo, Miguel, que as campanhas estão começando a aquecer mais agora, né? Porque os materiais acabam ficando mais próximos agora, mais prontos agora. As equipes, né, são contratadas agora efetivamente, né? Antes era um pouco no improviso. A pré-campanha era... ou com equipes menores, ou mais improvisado. Eu acho que agora os motores vão aquecendo. Nós estamos aí há 30 e poucos dias, né? 37 dias. 6 de outubro. 6 de outubro. Então, agora que os motores, as máquinas começam a se aquecer. Eu sempre tenho um marco, viu, Paulo? Quando começa a propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV... Sim, que foi hoje. Que foi hoje, né? Que as pautas vêm, as cartas são lançadas na mesa efetivamente da eleição. Isso, perfeito. Porque ela aquece o debate. O candidato A, ele joga algo no ar, o candidato B vem rebater ou contrapor, o candidato C tem outra opinião, e assim a coisa vai fervilhando. Então, eu penso também, assim como o Paulo, até agora a coisa foi mais de bastidores, de organização, de se preparar, de se estruturar, mas aqui para frente o caldeirão vai ferver. Você assistiu a propaganda eleitoral do rádio e da televisão nesta não sexta-feira? Não assisti. Também não. Eu peguei um rabinho só no rádio. Leozinho, você assistiu a propaganda do rádio e da televisão, Leozinho? TV só foi Sim dele ou não, hoje Leozinho? mesmo. O Leozinho que está operando a mesa ali. O Leozinho está cedo. Muitos de nós não assistimos. Eu tive que assistir porque a minha obrigação. 6 horas eu estou ouvindo o Eu rádio, acho que, às inclusive, 7 horas nós ouvimos e tal. E, enfim. Miguel, talvez a partir de agora, essa questão do horário eleitoral... Eu ia perguntar o que vocês acharam do nível da campanha. Então, assim, não assistiu. Não tem como posso opinar. dizer, mas assim, o que eu quero te dizer? Quero dizer o seguinte a você e ao Jadir. Cada vez mais, na minha percepção, o impacto do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão vai ser menor. Porque o canal hoje em dia são as redes sociais. Não é? Então, por que eu digo isso? Porque muitas pessoas não estão, ou diminuíram, ou não estão mais assistindo televisão. Quero dizer para vocês e para os amigos todos, e os que assistiram sabem porque assistiram, nenhum dos 4 fez uma proposta. Fez um ponto, elencou uma pauta nesse primeiro dia. Foi tudo aquilo, oba-oba e tal. Não, então o primeiro programa, musiquinha. Eu já esperava que o cara saísse queimando o pneu. Atenção ao funcionalismo da prefeitura. Eu vou... Mas é o primeiro programa que o pessoal entra mais assim, docinho. Ninguém vai assistir mesmo, viu? Vocês Mas olha, eu concordo contigo, cada vez menos, principalmente o programa em si. Agora, aquelas inserções no meio da programação que te pega de surpresa, sim. Porque o programa, o cara que não é ligado em política, vou mudar de canal, né? Vai pegar um streaming, algum canal que não é obrigado, que não é concessão pública, que não precisa transmitir. Mas essas chamadinhas, inserções de 30 segundos, pega o cara no carro, tal, e o candidato consegue mandar a mensagem naquele momento. E os programas eleitorais também, eles geram, muitas vezes, como eles têm uma produção bem profissional, geralmente, eles geram conteúdo para as próprias redes sociais. Então, tudo acaba partindo da propaganda eleitoral gratuita, da produção, e daí vão gerar os recortes para a rede social, o recorte para a inserção de Portanto, tem que ter um investimento e tem que ter profissionais habilitados, competentes, experientes, porque vender a cabeça, a ideia, a intenção, a realidade e uma pessoa e o município não é vender erva mate. Preferência é vender a realidade, né, Miguel? Agora, porque tem muita campanha aí já em Cascavel que foi ganha no grito de promessas que jamais poderiam ser cumpridas. Que até hoje, inclusive, não foram cumpridas. Poderiam ter sido feitas. Né? Nem deveriam ter sido feitas. Agora, falando aí na propaganda, né, como o próprio nome já diz, né, propaganda, é publicidade, é profissional de marketing, tá ali maquiando o candidato, ajeitando, grava 5, 10 vezes se for preciso, se não acertar do jeitinho certo. Vende uma imagem que é maquiada. Não é aquela real. Não é a real do cara. Por isso que eu gosto de debate, sabe? Porque ali o cidadão está colocado. E o cidadão, eu penso assim, o candidato, ele tem que estar preparado para
para isso, né? Sim, Porque para ele vai pro passar, confronto. porque ele vai passar Claro. um período de muita pressão depois no mandato. E nós, distintos eleitores, precisamos saber se ele tem essa qualidade de enfrentar todos os desafios que ele vai ter pela frente depois. Mesmo Agora, os cacete. Exato, Mesmo claro. Mas perguntas principalmente, pesadas e tal. Perfeito. Enfim, porque, Agora, viu? Porque depois que for prefeito, Miguel, viu? vai ter Pelo funcionário amor de público, Deus. greve de funcionário público, vai ter uma crise qualquer na administração. pau da imprensa, vai ter um e assim problema por de saúde empresa pública. que foge da obra e não constrói. algum funcionário público, algum secretário faz um cachorrinho lá, vai respingar no prefeito, e daí? Então, o que eu acho que é lamentável na atual campanha eleitoral, já está sendo lamentável, né? Ainda dá tempo para a gente corrigir isso, mas está sendo lamentável é a falta do debate. Né? Não, como assim a falta do debate? falta do Nós já debate. tivemos um debate da Tarobá, vamos ter mais agora, tem a Rádio A que está promovendo, daqui a pouco tal. O Miguel, que você quer dizer? A falta no debate. Como é que nós podemos Tivemos um considerar candidato que é um não foi. debate concreto, debatendo o futuro de uma cidade com 362 mil habitantes, com um orçamento de entre 9 e 10 bilhões de reais nos próximos 4 anos, ser um dos candidatos que é o atual vice-prefeito Então de você se uma refere- administração, Concordo. de uma administração supostamente bem avaliada, este candidato não vai no debate. Supostamente não, amigo. Os números estão aí, todo mundo concorda. Todo a mundo administração não. tem- Não, todo mundo Você não. não concorda? Não é todo mundo. Com 70%? Não, eu, você não somos É, todo mundo, né, é, Miguel? é. Então é isso que nós temos que ver. Então é lamentável que esse debate... Aliás, quais são os outros debates que vão acontecer? Eu estou vendo entrevistas. Algumas TVs fazendo entrevista com os candidatos. A sabatina. Mas a Sabatina... Parece que é um movimento anti-debates aí e tal, que o objetivo é minimizar ao máximo. Mas a de quem- RIC de TV quem é esse- vai fazer o debate. De quem é esse movimento anti-debate? Eu não estou sabendo disso. Então você não está muito aqui, tem viajado bastante, porque você é um homem de negócios, viaja muito aí. O candidato Renato Silva, ele na última hora, ele comunicou-se uma decisão pessoal lá para o Pio, a turma da Tarobá, que não ia naquele debate. Às 5 horas da tarde. Mas nós todos estamos carecas de saber, comentar e tal aí, nas discussões, que o pessoal que orbita a volta do Renato não quer que ele vá nos debates. Mas é o prefeito Para que não se quer, expor. será? O prefeito coordenaria esse movimento, mas atendendo uma decisão do Mas- Renato. mas- O Renato não quer, porque algumas perguntas são meio indigestas e tal. E a questão também da dificuldade de dissertar sobre temas da administração. Falamos do funcionalismo. Uma pergunta para o candidato Paulo Porsche. Como é que você vai fazer com o gerenciamento das finanças públicas para poder começar já no primeiro ano uma política de recuperação salarial de uma perda que aqui é 20%, ali 22%, ali não sei onde. É só uma pergunta. Então você tem que saber o que você vai dizer. Claro. E vai ter que falar isso em 1 minuto e meio, Isso. 2 no máximo, Portanto, amigo velho. você tem que ter uma boa argumentação, você tem que ter informações para poder Tem que ter justificar prática, a sua experiência, resposta. aí o não é? Renato não tem. E você tem que ser real, Miguel. Não dá para você pentear uma coisa, prometer algo que você não vai cumprir. Por exemplo, eu vi aí em campanhas passadas prometendo comprar leito de hospital em rede particular, tanto para UTI quanto para outros tipos de internações, e isso nunca saiu do papel. Né? Quem está assistindo isso vai comprar uma ideia que depois não se torna a promessa prática. de realidade. impacto. A promessa é Agora, impactante, né? voltando um pouquinho na tua questão, eu acho lamentável, se é isso mesmo, que o candidato Renato Silva não vá aos debates, sabe? Isso nós, como cidadãos, perdemos a oportunidade de saber se ele, em confronto, em comparação com os demais, é uma pessoa preparada para administrar esse Boeing Ele disse Até que é porque- Cascavel. que debateria em praça pública à luz do Mas dia. ele não foi. À luz do dia, porque na calada da noite ele não vai. Ele falou isso aí. Bom, tem que falar Mas pra- aí os candidatos outros foram lá na frente da Catedral. da catedral e o Renato não foi. Mas Mas eu acho que isso era um xiste. Mas será que o debate da Tarobá foi na calada da noite? Não, só a Não, expressão obviamente do Edgar para atingir politicamente os adversários, que fariam 3 cantos, Você iriam quer dizer do pressionar Renato, ele. não do Edgar, né? O Quem Renato, disse foi o Renato. o Renato dizendo em relação ao Edgar, a Lília e ao Pacheco. Queriam se combinar para atingi-lo e tal, a administração. Ele quis dizer isso aí. Mas aí ele já misturou tudo e, inclusive, expôs a própria televisão. Sim. Não faz aquela Você perguntou do Pacheco, né? Então tem o Renato também. Né? Não sei se você vai perguntar do Renato. De todos aí, porque Mas- tá tudo embolado na pesquisa. Pois ó. é, por exemplo. Quando falar de um, tem que falar. Eu vi uma entrevista, quer dizer, eu vi depois, porque eu não acompanho a televisão, mas vi depois a gravação da entrevista do
da sabatina do Renato lá Na RIC. na RIC TV, né? Lá com o É, Valdinei. Ele teve na RIC com o Valdecir. Valdinei. Não é Vanderlei, Não, é não, Valdinei. Valdinei. É. Chamou de Ah, Vanderlei. Chamou de Vanderlei. É, Achei que era Valdecir. não. Então, assim, essa exposição, Miguel, vamos falar em tese agora, esta exposição do candidato é fundamental para que o eleitor compreenda se aquela pessoa está preparada ou não está preparada. Então, este é o ponto. Mas o debate é mais cristalino, Jadir. Mas- O debate é real, ali não tem você pode maquiar o rosto, mas não vai maquiar a proposta, não vai maquiar a comunicação, não vai maquiar aquilo que está por dentro do candidato. São reações do momento, né? Que tem que ser administradas quando uma pergunta surge, um comentário, Exato. até uma ofensa. Por isso que você tem a mecânica, né? É. Pergunta, resposta, réplica e tréplica. Isso é muito bom, Jadir. Claro. Porque vai demonstrando se o camarada está preparado ou não e o quanto ele está preparado. Muito bem. Nós temos uma quarta candidatura, não podemos nos omitir de falar, dar o nome da professora Lília aí, que na pesquisa ela está bem lá para baixo e tal, e que inclusive ela diz e fala nas pesquisas de acompanhamento interno, o número dela é melhor. Né? Mas não são registradas essas pesquisas e não pode nem falar que números são esses. Né? Mas as esquerdas, Jadir, como é que estão aqui na região? Vai ter problema? Se o Lula viesse aí gravar com ela aqui, passear, Não e aí muda já nada. vamos falar do porquê que o Bolsonaro deu um ferrenho aí na turma da direita, do PL e tal, mas primeiro essa questão Do da Lula, esquerda. da Do esquerda. O Lula, eu creio que não ia acrescentar muita coisa para a candidatura da Lília, não. Né? Nem aqui em Toledo, por exemplo, que tem ali Toledo talvez até até teria mais? alguma musculatura por causa do deputado federal de Ah, lá. o marido da né? candidata lá. A esposa é a Candidato. a candidata. Mas aqui eu vejo que a pesquisa está mostrando quais são os Realidade. votos. Eu penso que tem musculatura talvez para chegar até uns 10%. Mas é isso. Né? Não tem chance de chegar no segundo turno. Paulo? Esse caso aqui, veja, como o voto da candidata professora Lilian é um voto de nicho, Miguel, voltando a falar sobre metodologia de pesquisa. Uma metodologia de pesquisa, ela não captura o voto de nicho. Então, eu tendo a crer que este número aqui pode, inclusive, dobrar essa intenção de voto que vocês colocaram Qual o aqui. número que está aí? Só para nós. Está aqui o número 6, entre 7% e 6%. Né? Se você pegar a última eleição, onde o Paulo Porto, marido dela, participou, ele ficou aí na faixa de 11%, mais ou menos. Né? Então, o PT e a esquerda, eles têm voto. Né? É preciso olhar isso com muita independência e dizer que eles têm O PT realmente está um voto. fazendo uma campanha franciscana, viu? Que eu sei, Franciscana. tenho conversado, o Dessor Dalmina, ex-vereador, é o coordenador, e ele tem sido bastante... E, aliás, falando nisso também, as demais candidaturas, pelo menos os senhores vereadores, estão se queixando muito. É vereador que disse que vai receber 20 mil reais para fazer a campanha toda. Certo. E aí É o um outro valor lá, muito pequeno. Né? Pois então, daí como é Muito que pequeno. faz? Aí não faz. Quem achava que o fundo partidário é de quantos bilhões, que sempre foi falado? 6 bilhões, 6 5 bilhões bilhões. praticamente. E aí esses bilhões vão para os estados, para os municípios, e aí se esperava que para cá viesse mais dinheiro. Quem não se preparou nessa questão financeira não consegue a chance, decolar. claro, a chance é menor. Se você esperar única e exclusivamente a estrutura partidária te ajudar, pelos teus belos olhos, pelo teu discurso bonito, Não, pelo potencial que pelo tem de fazer potencial, voto. olha, esse aí é gente boa. Não, Esse aqui tiver. vai fazer mais que o outro, ganhar mais que esse. Mas aliás, tem muito pitaco nesse sentido, né? Pois é. Olha, o fulano tem potencial para 600 votos. Esse outro aqui tem potencial para 2.000 votos. Eu não sei qual é a química, né, Sim. que leva a essa conclusão. Mas, enfim, eu acho que é muita especulação. O teto para a campanha de vereador é 100 mil. Não pode gastar mais que 100 mil. 100 mil. Mas daqui a pouco o cara se queixando que vai receber só 20 e não 100. tem 80 Você para está votar. falando do valor registrado, O então. registrado. Porque tem dois? Não sei. Não, eu vou pelo que tem que ser, que é o registrado, É o registrado. declarado, 3 declarações que precisa fazer para o Tribunal de Contas. Mas tem gente que fala que por fora lá vai 500 mil na campanha. Mas se é por Não sei fora... se é tudo isso, mas enfim, né? Dependendo da campanha, né? Dependendo do Mas candidato. se tiver alguém indo por esse caminho, abra o olho porque pode ser pego, né? Claro, Porque com certeza. o monitoramento nunca teve tão intenso como agora. Não só o monitoramento, como eu só quero lembrar você, Miguel, que nós temos na atual legislatura de Cascavel,
2 vereadores que foram cassados, exatamente porque tiveram problema com o seu partido, o PL, na época, de comprovar a presença de mulheres na chapa de vereadores. Aquela história de candidaturas Na verdade, laranjas. não é cassado, é impugnado. Impugnado, É, ok, porque foi impugnado, previamente. Ok. O Mas nome foi, correto é esse. Foi o Cabralzinho, que é O candidato Cabral de novo, e o Dalmolin também. E o pastor que é Dalmolin, candidato de exatamente. novo e tal. Então, tanto é que são candidatos, não foram cassados, né? Só para. Não, mas você tem razão, porque se tivessem sido caçados, poderiam nem até seria, estar inelegidos. Poderiam. Né? Nem seriam Poderiam. candidatos agora. Né? Então, só para esse argumento, estou usando para dizer o quê? Que a justiça está muito em cima. Laranjice não cabe mais. Né? A justiça já deu várias decisões aí nos últimos dias, Sim. Jadir, né? Contra fake news, contra, enfim, peças que foram levadas ao ar, sobretudo pelas redes sociais, criticando ou apontando o dedo para os adversários. O próprio Edgar Bueno teve aí uma... Com o Renato. Com o Renato. Declarou alguma coisa, o Renato foi à justiça e o Edgar agora tem que se retratar. A declaração dele foi retirada e tal, corre o risco de multa. E aí tem um precedente. Como o Renato já foi condenado mais que uma vez, inclusive em ações que o Márcio Pacheco colocou. O candidato cita o nome, mas é o advogado e tal, que faz, e o Renato perdeu a maioria aí. Né? Sim. Então, na verdade, Jadir, é fácil manipular hoje e fazer uma fake news e tal, e largar para frente? Fácil. Hoje, infelizmente, apesar de que tem fake news ali que veio do exterior, em número estranho, a justiça até consegue derrubar junto às plataformas, mas identificar o autor é muito difícil. Sabe por quê? Porque não tem rastreio, esse telefone provavelmente está registrado no nome de um CPF de alguém, talvez até que já morreu, e assim por diante. Então é muito difícil chegar ao autor, a comprovação da autoria da fake news, né? E aí eles plantam esses números fakes nos grupos por aí, né? Entra lá nos grupos e joga. Se ele conseguiu jogar uma ali, aquilo dissemina, né? Isso é um rastilho de pólvora, os grupos né? estão atentos e os coordenadores administradores já sacam na hora. Eu lembro de um episódio em Marechal Cândido Rondon, uns anos atrás, quando eu trabalhava na assessoria de comunicação da prefeitura, e armaram uma para o vice-prefeito da época, né? Montaram, ele é solteiro, mas contrataram alguém e montaram uma câmera dentro do motel, que ele saiu, e gravaram. E usavam isso, jogavam na internet, mas não tinha rede social na época ainda. A rede social que existia era o Orkut, mas que tinha um filtro muito forte, né? Daí publicavam primeiro no YouTube. Foi fácil de derrubar. Eu mesmo entrei na época nas regras, fiz o contato e questão de meia hora estava fora do ar. Daí colocaram em outro site, derrubava e espalhavam o link por e-mail, né? Mas eu derrubava um atrás do outro pela política do próprio site, né? Sim. Agora hoje, com o WhatsApp, você joga o videozinho até que o cara vê, aquilo já a cidade inteira viu. Muito bem. E tem coisa, Miguel, que é até pior do que isso. Nós estamos falando de uma era, nesse momento, estamos começando a viver a era pós-digital. Qual que é o principal símbolo do pós-digitalismo? É a inteligência artificial. É pior ainda. Hoje em dia, você criar alguma coisa mentirosa, com a minha cara, com a sua cara, colocando um discurso que você não fez na dois sua boca palitos e mexendo a boca exatamente Pode com aquelas mesmo. palavras, é muito fácil. É muito fácil. Então nós temos que tomar cuidado. Agora, nós temos uma questão que eu acho que é muito... nós precisamos avançar, e isso não vai ser agora. O que é, de fato, fake news e o que é o meme, ou a satirização. Sim. Porque tem uma diferença aí, né? Hoje em dia tem muita campanha entrando aí contra pessoas que estão espalhando meme, satirização, e dizendo que isso é fake news. Uma acusação. É o caso outra coisa. do como é que é o nome dele ainda? Que publicou aquela do Bolsonaro dando a risada, que o Renato entrou contra. O Renato falando numa entrevista da... O Vanderlei Fausto. É o secretário Vanderlei Fausto. O Renato falando numa entrevista que tinha o apoio do Bolsonaro. E o Fausto emendou uma risada do Bolsonaro atrás. Né? Lá, né? Tal.
Foi um meme. Foi um meme. E aí É um meme. E a justiça não deu. Inclusive, num grau de Pois é. recurso, foi mantida Sim, a decisão favor. local. Porque as duas coisas são reais. É. Né? É. Elas só Aconteceram, foram né, juntadas pra propositadamente satirizar. para satirizar. É o que nós fizemos na capa do jornal semana passada, envolvendo o debate, lembra? Os pistoleirinhos os pistoleiros, lá e tal, né? é No verdade, Velho Oeste, isso, né? é. Foi uma Sim, sátira, sim, foi um... é um meme. A charge ela Charge. tem essa função também de fazer a crítica através do humor, né? Isso. E levar à reflexão. Aham. Paulo, o Legislativo de Cascavel renova metade, mais uns, menos, você já deu uma parada e tal. pra pensar Historicamente, nisso. O pessoal fala na metade. você é um observador da política local e sabe disso. Historicamente, nós estamos falando de 40% a 45%. É. Para o meu gosto, gostaria que fosse mais. Né? Gente, nós precisamos de caras novos, nós precisamos mais mulheres no legislativo. Eu penso que precisa de pessoas mais preparadas. Mais preparadas, sabe? E temos bons candidatos preparados. Nós temos alguns bons vereadores, sem dúvida nenhuma. Sim. Né? Agora, por pressuposto, e aí filosofar nunca não paga nada e não é demais. Eu gostaria que o cargo de vereador fosse voluntário, que ele não fosse remunerado, que ele tivesse lá uma assessoria e que ele fosse reembolsado de despesas de combustível, etc. e tal, até um limite de valor que a municipalidade definisse. Eu sei que é uma utopia, né? Mas é isto que eu gostaria de ver, porque isto, na minha visão, Miguel, estimularia muito mais pessoas que, de fato, queressem ajudar a sua comunidade, contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Inclusive, agora nessa leva, não vi ainda ninguém que venha a público dizer eu não quero salário. Não tem, Não né? tem ninguém. Aliás, até recentemente tinha um movimento pelo 13º, né? Teve. Por pouco que movimento, não por chegou pouco lá. não vai. 13º salário. 13º salário. Um outro movimento Virou para profissão, levantar né? para 23. Não, mas aí, veja, aí virou profissão. Levantar para 23 vereadores. 23 que a gente vereadores, não que é teve. outra coisa, que é um absurdo, E né? teve um outro movimentinho assim de dar um reajuste salarial. Que, aliás, muitas câmaras do Paraná deram um reajuste salarial para a próxima legislatura, que pode. Né? Mas aí Mas é aquilo essas que o três Jadir... propostas foram derrubadas. Mas é o que o Jadir está dizendo, está virando profissão, e isto não é profissão, isto é uma representação. O legislativo está previsto na nossa Constituição Federal. Eu quero ver Sabe? alguns vereadores dos que estão hoje aí, e se não se elegerem, o que vão fazer depois? Esse que é o negócio, né? O cidadão que é um profissional, vamos supor, eu sou jornalista, né? Eu vou ser vereador. A hora que eu não me eleger, Vai ter Você que volta a aí ser volta. jornalista. Continuo Desculpa, sendo os vereadores, é brincadeira. Daí vai ter que trabalhar. Sim, correto. Apaga aí depois, viu, Leozinho? Não, tem muita gente que fala isso aí mesmo. Né? Sim. Critica os senhores que estão lá. eu acho que é uma também, função né? nobre. Mas tem o saudoso o Toninho Barater, que Deus o tenha, dizia assim, político não cai do céu e nem sobe do inferno. Ele sai da urna. E quem vai na urna é o povo. Sim. Então, a Câmara, a Prefeitura, o governo é na medida em que o povo merece, porque foi o povo que escolheu. E isso tem uma profunda... verdade. Que é um debate muito amplo, né? Muito profundo. Começa pelo Mas nosso sistema educacional, o avança pela candidato X lá, cultura, que saiu do bairro tal, é a cara do bairro. avança pelas práticas que os políticos adotam, ainda na maioria das vezes, com um beneficinho aqui, uma cesta básica acolá, um meio dezão ali, para na campanha dar o resto. Então, infelizmente, nós como sociedade ainda precisamos Mas avançar. já evoluímos, viu? Claro Eu que lembro lá evoluímos. para trás, como é que era. Felizmente. Também. Felizmente. Teve aí uma situação de cesta básica, mas até confundiram com um programa social da prefeitura que, independente da eleição, tem que levar a cesta básica Claro. para o povo que precisa, Miguel, o povo cadastrado, já denunciaram tal. Fora disso, Então, não mas temos... vamos inverter aqui agora. Eu te faço uma pergunta. Você acha que isto não vai acontecer neste não, pleito? Eu acho que diferente, bem menos Não intenso tão e escancarado, não tão né? escancarado como já foi. Mas vai acontecer. Não dá, viu, da sã consciência e tal, dizer, não, Pois ninguém vai comprar voto de ninguém. É isso aí. Ou ninguém vende mais voto. Tem isso. Apesar de eu concordar contigo, avançamos e nós temos que olhar sempre o copo meio cheio. Evidentemente não meio vazio. Mas isso ainda está acontecendo. Isso é uma prática ainda que está no nosso processo eleitoral. Agora, como é que o povo faz para saber que o candidato Jadir Zimmermann, ou Paulo Porche, ou Leozinho Rigon são gente boa? Estão habilitados?
Tem que observar, né? Aí o Miguel Dias chega lá num boteco e tal, para jogar uma bocha, já pede um traguinho de canha, já paga mais 2, 3, e aí faz mais voto que o letrado. Então. Para isso existe a campanha, né? É. A campanha é para levar proposta, é para se apresentar para o eleitorado, enfim. Essa é a função da campanha eleitoral. Agora né? tem emenda impositiva. Antes não Então, tinha. é É a primeira eleição Já É um absurdo, que né? o candidato chega e diz, Que é um ó, absurdo. Que Miguel. está no 50 mandato, mil. está na vantagem sobre os demais. Né? Claro! Viu? Como é que você vai na Câmara de Vereadores implantar emenda positiva? Por favor, né, gente? Isso aqui não é curral eleitoral. Isso aqui é uma das maiores cidades do Daqui Brasil. a pouco vamos ter emenda secreta também. né? Daqui a pouco vai ter alguma coisa assim. Agora deixa eu voltar umas casinhas. Você perguntou como é que você vota, escolhe alguém. Escuta. Quando alguém quer chegar aqui no preto no branco, quero fazer o batendo no guiso lá no lugar do Miguel Dias. A primeira coisa que ele precisa fazer, Jadir, você que é um dos diretores aqui, ele tem que mandar um currículo, Sim, certo? Para nós sabermos o curso de vida desse camarada. Todas as experiências de vida, profissionais ou não profissionais, que essa pessoa teve. Então chega aqui, entrega o currículo, o Jadir vai olhar, esse Paulo aqui pode ser uma boa pessoa. Vamos chamar ele para uma entrevista. Vamos chamar ele para uma entrevista. Mas aí só para a gente fazer um gancho com uma outra questão, o candidato Paulo não aparece na entrevista, que é o candidato que não foi no debate. Só para bater no Renato de novo. Não é para bater no Renato. Eu ouvi alguém fazer exatamente essa comparação. Pois é que Uma oportunidade de emprego. talvez tenha Não sido eu vai. que tenha feito essa Não mas sei se foi eu você, digo alguém, assim, mas- é preciso analisar a história dessa pessoa. Não vote, não escolha alguém, não contrate alguém para a tua vida, para os próximos 4 anos, que você não conheça minimamente, Só não o saiba das currículo propostas. ali, o que está na letra fria do papel, não é suficiente. Claro, Tem que chegar aqui e no ver, né? olho, conversar com outras pessoas. Jadir, o Leozinho está falando contigo e ele está sinalizando que já estamos vencendo o tempo aqui. Mas já? Falamos, não falamos tudo. Então, podemos ir encerrando, Isso, Leozinho? Porque você não isso, passa de 1 hora. isso. E aí tem problema depois para ir para Facebook, YouTube, se tiver mais que 1 hora. Então tem que Tá ser, bom, sabia disso? Uma Tem que ser pena, 1 hora, uma né? pena, né? Uma pena. Mas Paulo, que bom. obrigado. Suas considerações Não, finais obrigado, aí. eu que agradeço o convite, sempre um bate-papo gostoso aqui com vocês, né? Construtivo, propositivo, né? E eu espero que, sinceramente, o processo Essas eleitoral... denúncias que tem aí, você tem acompanhado? As denúncias... Denúncias aí, do modo geral. Denúncia contra lá a questão da Voipaz, do aeroporto, agora virou uma situação um pouco complicada. Da Câmara dos séria Deputados e tal. né, na Tenho Câmara acompanhado, e tal, sim. aqui também. Tenho acompanhado. Denúncia de benefícios para cá e para lá, isso tudo faz parte do processo? Infelizmente, Faz, né? é o que nós falamos agora há pouco. Então- Faz parte do processo, né? Infelizmente. Nós temos que avançar como sociedade. E é isso que eu, E como nós cidadão, temos que ter gostaria. satisfeito a curiosidade, a necessidade de se informar para Isso. saber. Os olhos azuis não são pintados. Perfeito. Não tem aquela coisa, como é o nome daquilo? A lente de Lente. contato, que tira e vira olho preto. Né? Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado Jadir, você. fecha aí também. Valeu, obrigado. Vai ter mais Até a próxima. pesquisa para frente? Vamos, e tal. vamos. Por que publicar. o Preto no Branco noticia todas as pesquisas, bota lá Porque, um comparativo e tal? assim, ó, a pesquisa, você pode não gostar dela. Você Sim. pode achar que não é bem isso, que assim o assado, mas todo mundo tem curiosidade para ver a pesquisa. Meu Deus do céu. Então, né? a Nem que gente- seja Curiosidade pra- faz parte da nem que natureza seja faz humana. pra parte, bater. então todo mundo quer ver. Leozinho, tá tudo certo aí? Gravou direito. Leozinho é o nosso operador hoje. Vamos né? ver, vamos ver como é que vai vamos ver ficar como essa saiu o gravação. negócio Tá aí. chique você de operador. Agradeço a todos, até a nossa próxima edição, porque vem mais Batendo Guiso por aí.